Bem-vindas e bem-vindos ao último episódio da segunda temporada. Hoje em conversa com uma convidada sobre separação quando se tem filhos. E sem mais demoras, vamos ao episódio. O teu acordar pode mesmo começar aqui. Olá Suzy, olá Raquel, como estão? Estão bem? Olá meninas, está tudo bem? Comigo está? Olá, também, está tudo bem? Então, Raquel, estava aqui a pensar, antes de darmos aqui início à nossa conversa, apresentar-te um bocadinho, falar um bocadinho quem é a Raquel, o que é que ela faz, se quiseres, pronto. Só para as pessoas também perceberem o contexto. Então, o meu nome é Raquel, não é? Como já devem ter percebido. Eu trabalhava numa empresa como administrativa. Neste momento estou em casa e a iniciar um projeto meu. E pronto, sou mãe de uma menina de 9 anos, que é a parte mais importante, não é? E não estou com o pai da minha filha, vai fazer 4 anos. Não, desculpem, fez 4 anos. Agora, no início de maio. E é isso, basicamente. Pronto, e vamos falar, e é por isso que te convidámos para participares nesta conversa, porque o tema deste episódio é mesmo como lidar com a separação quando se tem filhos. E então, olha, a primeira pergunta que eu tenho aqui para te fazeres, para te partilhares um bocadinho também para outras mulheres que já passaram pelo mesmo ou que estejam a passar por uma fase de separação. Como é que foi para ti esse momento de separação? Houve dúvidas, culpa, alívio, medo? O que é que sentiste? Como é que foi esse processo para ti? Então, eu e o pai da minha filha estivemos juntos quase 16 anos e quando a minha filha nasceu eu tive um projeto próprio que exigia muito tempo e dedicação, principalmente muito tempo. O que, se ter um filho acaba já por ser um balanço e um desafio a uma relação, ter um projeto próprio numa altura em que se acaba de ter um filho é um duplo desafio. Pronto, e já aí as coisas começaram a não correr bem e cada vez mais foram correndo menos bem, cada vez mais eu dependia unicamente de mim para tratar de tudo e, portanto, na altura que houve a ruptura, eu já não estava nesse projeto, mas acho que foi a gota d'água no copo que já está raso e acabou por vazar. E, portanto, é um agora. É um agora porque se calhar já devia ter sido há algum tempo e, portanto, chega. Foi um basta. Acabou por ser um alívio, claro. Principalmente naquela altura em que a gente diz basta e toma consciência que efetivamente não dá mais. Não há mais por onde a gente agarrar. Por muito que um ou outro queira, o sentimento já morreu. O que é que estamos ali a fazer? Uhum. Antes desse basta, já havia dúvidas, já havia o pensar em separar? Sim, já há muito que havia, eu diria que há pelo menos um ano que havia o que é que andamos aqui a fazer. Portanto, sabes que quando como a Raquel disse, quando não há mais amor, quando não há mais admiração pela pessoa, quando não há mais credibilidade, quando não há mais essas são as coisas essenciais, porque a partir do momento que há sempre alguma admiração que ainda conseguimos olhar e dizer assim, espera aí, não, vamos tentar fazer outra coisa, não, para que a nossa família acaba por não ficar destruturada, né? Porque temos uma criança, né? No caso da Raquel. Eu também passei pelo mesmo processo, porque eu também sou divorciada, e eu recordo-me que eu estiquei a corda até, sabes, até não dar mais. Sim,
Mas eu posso dizer que, por exemplo, no teu caso, e é engraçado que nós temos aqui casos diferentes, no teu caso, tu percebeste que já não havia sentimento, tu percebeste que já estava, já foi um alívio, de certa forma. No meu caso, é engraçado que eu recordo-me que eu acabei por separar-me, a gostar ainda do meu ex-marido, na altura. E são essas diferenças, às vezes, que te fazem levar a tomar uma decisão para a tua vida, para a melhoria da tua vida e principalmente a pensar nos teus filhos, porque é muito melhor as crianças viverem com pais separados do que propriamente viverem às vezes com discussões, com maus exemplos, sabes? Mau ambiente, diálogos complicados, do que propriamente quando existe uma separação. Isso é certo. Claro, eu recordo-me de a determinada altura a minha filha me dizer, pelo menos agora já não discutem. Ok? Eles sentem isso. Porque na realidade, desde que eu e o pai da minha filha nos separámos, que, entre aspas, acabaram as discussões, claro que o início é sempre complicado, mas é o que é, o início de qualquer fase é sempre complicado, mas a verdade é que já não havia discussão. Porque mesmo quando a gente não concordava com alguma coisa, obviamente tentávamos que as coisas fossem sempre direcionadas e apenas relacionadas com a minha filha, mas sempre que a gente não opinava da mesma forma, se quando estávamos juntos era uma discussão que nunca mais acabava, entre aspas, depois de nos separarmos, não. Epá, não concordas? Ok. Qual é o teu ponto de vista? Eu não concordo, este é o meu ponto de vista, e chegávamos quase que a um meio termo. Porque o final era sempre certo, mas o que é que interessa? É ela. Então, pensando na posição dela, o que é melhor para ela. E pronto. A discussão acabou. Essa, por acaso, era uma pergunta que... Essa não, mas agora como disseste o que é melhor para ela, como pensaste o que é melhor para ela, eu ia-te perguntar se em algum momento pensaste em adiar a separação ou não haver separação a pensar na tua filha. Precisamente a pensar na minha filha é que chegas a um ponto e dizes basta. Porque manteres uma relação em que só estás para ter uma estrutura por causa dos filhos, ou neste caso da minha filha, é adiar um problema e ela continuar a viver nesse problema dia atrás dia, atrás dia, atrás dia. E como eu não sou muito de adiar os problemas, sou mais de os resolver, o problema é este, vamos resolver. Porque ninguém vive bem num ambiente com problemas a toda a hora. Raquel, no teu caso, achas que se tivessem procurado uma terapia, naquela altura não se falava muito dessas coisas, talvez, há 4 anos sim, já se falava, mas no meu caso não havia sequer hipótese, mas se tivesses ponderado ou prevenido, sabes, a prevenção muitas vezes que acontece pela falta das pessoas não se preocuparem é engraçado que eu estou a dizer isso, porquê? Porque por acaso esta semana já há muito tempo que eu não tinha um casal que me procurava por prevenção. E isso para mim, não é, de certa forma, acontece, são raros, mas acontece. E as pessoas dizerem assim, estamos a ter problemas, não estamos a conseguir nos entender em algumas coisas, vamos talvez procurar ajuda para que as coisas não cheguem a um ponto de que já não há amor, já não há, entendes? Onde a admiração desapareça, onde já não sentimos sequer que a pessoa está bem do nosso lado, já só temos ranço da pessoa que está ao nosso lado, entendes? Achas que no teu caso, se tivesse usado, por exemplo, uma terapia como prevenção, né, quando começaram a perceber realmente que havia diferenças, achas que teria sido possível, não digo que hoje estivessem juntos, mas que tivessem compreendido, de certa forma, as diferenças que há entre nós não sabemos nos relacionar uns com os outros e acabamos por nos relacionar de forma instintiva, que é o que faz com que as pessoas depois ficam à deriva num casamento. Eu acho,
sinceramente que uma terapia de casal tem que ser porque o casal quer. Porque se for só um a querer, o outro vai lá, mas não vai lá fazer nada. Não. Pronto. Não. E depois, acho também que há 4 anos atrás, se calhar não resultaria, mas se tivesse sido há mais tempo, e como tu dizes, de prevenção, nos primeiros, entre aspas, problemas que começámos a ter, ou nas primeiras divergências que começámos a sentir, aí sim, certamente teria feito a diferença. Não quer dizer, lá está, como tu dizes, que estivéssemos juntos hoje, mas eventualmente teríamos percebido muita coisa que e teríamos talvez usado mais a tolerância porque percebíamos o outro lado. Sim, porque havia também muita imaturidade, vocês eram novinhos. Quando a gente casa, né, tu és nova, a tua filha já tem quase 10 anos. Ou seja, vocês casaram novos, normalmente. A gente sai da escola. Nós começámos aos 20, tinha eu 22 anos e ele 20. Pronto. Sim. Nessa altura existe muita imaturidade, muitas vezes. E depois não é só isso, é o próprio conflito das diferenças que existem das famílias. Que às vezes são muito diferentes. E às vezes os sogros metem-se, e às vezes. Pronto, há muita. E somos muito novos e não temos consciência, nem temos maturidade para a tal tolerância que tu estavas a falar muitas vezes. É isso. Por isso, e a empatia. Sim. Acho que teria ajudado bastante numa situação de prevenção. Sim. Há 4 anos atrás não, porque já estava mais, mas no início, claro que sim. Claro que sim. Aliás, acho que mais gente deveria tomar esse passo no início. Não é depois quando já está, entre aspas, quase tudo perdido. Sim. Sabes que eu tenho clientes que se riem quando eu digo que a terapia são os cuidados intensivos do relacionamento. É. Na grande maioria das vezes. Na realidade acaba por ser. A pessoa já está com a máquina ligada. Quando telefona, quando manda mensagem ou quando procura uma terapia. Porque só que a terapia devia ser o check-up que a gente vai fazer só por prevenção, não é? Não devia ser aquela última análise que já estamos aqui ligados à máquina quase e já não há muita coisa. O bom disto tudo é que, mesmo estando ligado à máquina, quando fazem terapia, a clareza aparece e as coisas realmente na mente da pessoa evoluem e há uma mudança. A questão aqui depois, a questão não é só a diferença de quando tu tratas ou quando tu olhas para o teu problema já no final ou quando estás nesse limite, é que para além de abrir espaço para entender sobre relacionamentos, como lidar com as vossas diferenças e etc., ainda tens que curar traumas, mágoas que foram fazendo ao longo do tempo. Porquê? Porque está já num ponto de limite. Então o processo é um bocadinho mais difícil para a pessoa, porque acaba por ser um mundo novo que entra na vida desse casal. Mas, sim, feito de forma preventiva, o caminho é muito diferente. Muito diferente. E muito mais saudável, acredito eu. Sim, sem dúvida. Mas estão, cada vez mais há pessoas nisso, mas por acaso já há muito tempo que não tinha um casal que me procurava por prevenção e achei muito giro, até dei os parabéns. Acho muito, muito importante e acho um ato de amor, não é, muito grande que dão ao relacionamento e a eles próprios dizerem assim, epá, nós somos imaturos, não estamos a conseguir lidar com o que está a passar, em vez de um dia mais tarde acabarmos por nos odiar, não conseguirmos mais lidar um com o outro, epá, vamos ver o que é que se passa, porque alguma coisa está aqui que não está bem. Nós temos que aprender coisas que não nos foram ensinadas. Pois é. Exatamente. Raquel, em algum momento foste julgada ou criticada por teres tomado essa decisão de separar havendo uma filha? Eu acho que não teve necessariamente a ver com a filha ou com o facto de haver filhos, mas o julgamento há sempre, principalmente de terceiros. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu fui contar aos meus pais, acho que a primeira coisa que eles me disseram foi: pois, nós já sabíamos. Portanto,
já era uma coisa que estavam à espera. E, aliás, eles diziam muita vez que da maneira que nós vos víamos, só não sabíamos como é que ainda estavam juntos. Pronto. E quanto às outras pessoas, sim, claro que sim, houve comentários, houve apontares de dedos, mas de parte a parte, não só para mim, porque enquanto mulher acho que as mulheres são sempre mais apontadas nessas coisas do que propriamente os homens. O que é que ela fez, ou o que é que ele fez para isso acontecer, de certeza que lhe fez alguma. Isso ela fez isto ou fez aquilo, ele fez isto ou fez aquilo. Há sempre julgamentos, portanto, sim, houve julgamentos, mas não necessariamente por ter uma filha. O único comentário mais ligado à minha filha foi: e agora como é que vão fazer com ela? Ao que eu respondi: se sempre a criarmos, vamos criá-la na mesma. Independentemente de estarmos juntos ou não, ele continua a ser o pai dela e continua a ser a mãe, portanto, ela não deixou de ter pais porque os pais não estão juntos. Exatamente. Suzy, agora estava a ouvir a Raquel. Esta mentalidade e esta força que a Raquel tem, nem todas as mulheres o têm. Por norma, costuma ser ao contrário. É assim, normalmente quando uma mulher decide o divórcio, ela já foi buscar forças a algum lado. Tá? Pronto. A diferença aqui é, acima de tudo, a maneira como... Por exemplo, eu conheço o caso... Conheço a Raquel, né, e sei como é que ela lida com o ex-marido dela, e eu acho um exemplo. Né? Aliás, essa foi uma das razões do porquê que nós também te convidamos, porque aqui não é já estranha no podcast, já não é a primeira vez que tu vens cá. Já não. E eu acredito... Os contos de fadas não são reais, mas acredito que nós podemos fazer do nosso mundo um mundo melhor, pelo menos da nossa casa, da nossa vida. E a forma como a Raquel lida com o divórcio e como o ex-marido dela lida com o divórcio, acho uma maneira muito exemplar em relação àquilo que se vê no mundo. Porque eu sempre idealizei, eu lembro-me que quando falo do meu divórcio, como foi há quase 30 anos, 20, já foi, no passado foi noutra vida, eu recordo-me que eu sonhava, eu sabia que não ia aguentar certas coisas que eu estava a aguentar, não sabia quanto tempo, mas eu tinha uma idealização de que o ideal, quando duas pessoas se separam, eu sempre achei que uma separação devia de ser simplesmente uma separação no papel, e cada um ia viver na sua casa, mas que de resto nada mudaria. Ou seja, continuaríamos a ter convívios com as famílias, passar às vezes natais juntos. Isto era a minha forma de pensar antes, quando eu estava casada ainda, que acabou por acontecer, porque eu dou-me bem com a família do meu ex-marido e de certa forma já cheguei a passar, minha sogra a passar natais na casa dos meus pais, e eu vou à casa dela com o meu atual companheiro, que eu acho que isto é o ideal, entendes? E a Raquel tem um bocadinho, não sei se ela tem esse convívio, mas tem acima de tudo uma amizade com o pai da Eva, e isso é muito importante. Porque a questão aqui é, muitas vezes, muita gente se separa, não querendo, de certa forma, desvincular na totalidade porque ainda há amor, ou com raiva e ódio, que a partir daí é uma guerra entre eles, metem os filhos no meio dos pais, não deixam os avós ver os filhos, não deixam os pais ver os filhos. Quando um falha a nível de pensão de alimentos, já é uma guerra. Olha, eu digo-te uma coisa, o meu ex-marido nunca me deu um tostão. Nunca. E não é por causa disso que deixou de ver os filhos. Não via porque não queria. Mas ele sempre disponibilidade, né? Os meus choques sempre viram, nunca proibi nada a ninguém. E a questão aqui é as crianças que contam. Porque continuam a ter um pai, uma mãe, um avô paterno e materno e uma avó materna e paterna, não é? Ou seja, isso continua a existir na vida das crianças. Eu acho muito egoísta, uma falta de respeito muito grande pelos próprios filhos e por eles, sinceramente, as guerrinhas que acontecem entre casais a divorciar-se. Porque independentemente, porque lá está, nesta vida muita gente quer ser feliz, mas a verdade é que eles querem todos ter razão e não ter feliz, e não serem felizes.
Claro, mas isso repara no início, quando nós nos separámos, não é? E havia atritos, porque depois há sempre atritos, quer queiram, É quer não. normal. Há sempre A adaptação é assim. Exatamente. A nossa frase final para chegarmos a um acordo é: chega. Já percebemos que não nos vamos entender, o que é melhor para a Eva. Sim, Portanto, ela é o centro e a decisão é: se tu estivesses no lugar dela, o que é que achas que era melhor para ti? Se eu estivesse no lugar dela, o que é que eu acho que era melhor para ela? Ou para mim, neste caso. Portanto, é só isso que interessa. sim. E então acabávamos por chegar, nem que não fosse nem dar a razão a um, nem dar a razão ao outro, mas chegar ao meio termo se fosse o caso. Exatamente. A questão é mesmo essa. São os filhos que importam. É exatamente isso. André, tens mais alguma pergunta para a Raquel? Tenho uma última pergunta para a Raquel. Apesar de teres essa força, essa resiliência, essa mentalidade mais aberta, mais de amor próprio, vou chamar assim, e de pensar no melhor realmente para a tua filha, apesar disso tudo, não deixou de ser, calculo eu, um processo de alguma dor, um processo de separação. O que é que gostarias de ter ouvido naquela época que pudesse aliviar um bocadinho dessa dor? O que é que gostavas, ou que te pudesse aliviar alguma coisa, ou ajudar em alguma coisa? O que é que gostavas de ter ouvido naquela época que não ouviste? Precisas de alguma coisa e eu estou aqui. Das pessoas certas. Ou da pessoa certa. E se calhar é um bocadinho isso. Mas também, se calhar fez-me falta naquela altura, não me fez falta mais. É como tudo na vida, a gente adapta, a gente cresce e a gente ultrapassa. Ponto. Acho que a partir daí deixei de precisar disso de quem quer que fosse. Porque sei que, independentemente daquilo que aconteça, tenho-me a mim. Tudo o resto é só suporte. É aquilo que a Raquel está a dizer, é o início de uma mulher masculina. E é a vida que a fez assim. Exatamente. Por isso é que é tão, nós vivemos numa altura, num momento em que as mulheres assumem cada vez mais a energia masculina. Por causa justamente do alguém tem que fazer, eu tenho que fazer. E atenção, eu estou a dizer, mas eu falo para mim também. Também o sinto. Porque o que é que acontece muitas vezes? O alguém tem que fazer. Exatamente. E é assim, o que acontece às vezes, depois quando mulheres, após um relacionamento, querem procurar outro relacionamento com essa postura de mulher masculina, ao não saberem abraçar o feminino, têm dificuldade em encontrar, muitas vezes, homens que suportem isso. Masculinos. Ou seja, encontram bananas. Quando eu digo bananas, estou a falar de homens adolescentes, meninos da mamã, sabes, que não estão preparados para uma vida de família. Porquê? Porque a energia que atraiu ali, tem que haver sempre duas energias, não é? Tem que haver esses opostos. Se a mulher é energia masculina, então o homem tem que ser energia feminina. E não há nada contra isso. Nada mesmo. Só justamente ter a consciência e aprender. Mas tu estavas há pouco a falar sobre a dor de uma separação. E eu também queria partilhar um bocadinho. O meu trajeto foi um bocadinho diferente. Claro que na questão da força foi idêntico, mas eu não sei se a Raquel demorou a curar a parte da relação. Eu demorei 8 anos, entre aspas, a libertar-me, sabes? A conseguir olhar para as coisas de uma maneira diferente e realmente pensar, eu quero ter uma pessoa na minha vida hoje para ter um relacionamento. Como é que foi esse processo? Ou como é que está a ser esse processo para ti, Raquel? Não está. Confesso que é uma coisa na qual eu não penso. Muito sinceramente.
como tu dizes, e bem, alguém tem que fazer. Então, alguém tem que fazer, e eu tenho uma criança de 9 anos, a minha prioridade para já não é em ter uma relação, seja ela qual for, é em suprir as necessidades que uma criança de 9 anos precisa, porque, como vocês sabem, e bem, eu dou muito bem com o pai da minha filha e temos uma relação neste momento super saudável, que não foi assim desde o início, mas neste momento, pá, entendemos em praticamente tudo, mas a minha filha está comigo. Não está connosco, não passa 15 dias com um, 15 dias com o outro. Nem pouco mais ou menos, nem eu me imaginava assim, muito menos ela. Porque acho que toda a criança precisa desculpa, toda a criança precisa da sua estabilidade. E estar 15 dias com um, 15 dias com o outro, em que tudo muda de 15 em 15 dias ou de mês a mês, não interessa, não é aquilo que eu considero uma criança ter estabilidade. Aliás, quando o pai dela me propôs uma vez tal coisa, o que eu lhe disse foi: isso é tudo muito bonito, mas então nós é que somos os adultos, não há problema nenhum. Ela fica aqui em casa e nós mudamos de 15 em 15 dias. Queres assim? Porque não é ela que tem que mudar. Não foi ela que decidiu separar-se. Fomos nós. E então aí a conversa já foi um bocadinho diferente e obviamente, para lá, que assim também não faz muito sentido para mim. Pois, mas faz sentido ela andar de um lado para o outro. Então, mais uma vez, o que eu digo é, vamos pensar como se estivesse do lado dela. E pensas em mudar de 15 em 15 dias, que é o que vai acontecer a ela se isso acontecer. Então, como isso para mim não era viável, na minha cabeça, ela andar de mala feita de 15 em 15 dias ou de mês a mês, de um lado para o outro, ela está comigo. Está com o pai sempre que quer, vai sempre que quer, ele vê sempre que quer, tudo tranquilo. Mas ela está 90% do tempo comigo. Portanto, a minha principal preocupação neste momento é suprir todas as necessidades que ela tenha. O tempo que sobra, entre aspas, sinceramente, eu dedico-o mais a mim do que aos outros. Porque eu também preciso do meu espaço que tenho naqueles tempos que ela está com o pai. E então, não, neste momento ainda não penso nisso. Acho que primeiro quando eu estiver resolvida, então logo terei tempo para pensar nisso. Exatamente. Sabes que há um filme que é exatamente o que tu vives, né? No facto dessa proposta que tu fizeste ao teu ex-marido, e faz tanto sentido, mas claro que a dinâmica da família é muito diferente, e o filme é muito engraçado, é uma comédia, porque é uma comédia francesa. Imagina, um casal que casaram, tiveram, se não me engano, 2 filhos e separaram-se. Separaram-se e então os filhos ficaram na casa dos pais. Os pais é que vão uma semana a ele, uma semana a outra. Decidiram separar. O que é que acontece? Como cada um dos seus lados tiveram relacionamentos, tiveram crianças dos outros relacionamentos que se juntaram naquela casa. Ou seja, crianças do relacionamento naquela casa, crianças da madrasta, não sei o quê, também naquela casa. E então, são uns 6 adultos, ou 7, ou 8, a trocarem de viver juntos semana a semana. E as crianças, aquilo é a casa das crianças. Por acaso é um filme espetacular a nível de temática, de mente aberta, de forma como os divórcios deviam ser lidados, né? Pronto, e nas opções que podia haver, mas é muito giro e é um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. As crianças vivem naquela casa, a casa das crianças, não é dos pais. Os pais é que vão trocando porque realmente, pronto. E depois, atenção, entretanto, houve outros que se divorciaram, então é uma salganhada enorme, vivem sempre ex-namorados, ex-juntos, ex-não sei quê. Pronto, o filme é muito giro, é muito engraçado e é para rir e eu acho que as relações lá está. Dentro do caos tem que haver leveza, tem que haver também vontade, porque a maturidade traz justamente também esse lado de eu quero ser feliz, eu quero o melhor para o meu filho. Eu vou ganhar a taça e vou colocar ali na prateleira onde tenho as outras taças e estou aqui infeliz no meu canto.
É um bocadinho isto, é alimentar o meu ego, que não serve para nada. Ou então, pior ainda, para ter euros no banco, fazer viagens, comprar roupa, sapatos, em troca de uma vida vazia, de certa forma. E é isto, e achei muito giro essa tua estrutura que eu achei interessante. E por acaso, quando vi o filme, foi mesmo, brutal, mesmo. Muito engraçado. Pois, e é verdade. Repara, só quando ele se colocou no lugar dela e pensou, vou andar de 15 em 15 dias, É, só quando ele se visualizou. Percebes? E acho que o caminho tem ido muito por aí. É quando um ou outro faz com que a pessoa que está do outro lado se visualize no lugar dela. Tenho uma pergunta para ti, Raquel. Força. Eu tenho deparado muito com mães complicadas, e é assim, não é um julgamento. Pronto, claro que eu não senti isto quando eu fui mãe, sou mãe de 2 filhos, sou mãe de 4, né? Mas 2 são meus. E eu nunca senti que fosse um peso ou que eu estaria com demasiado carga em cima de mim em relação aos meus filhos. Mas já me tenho deparado com algumas mães que, por exemplo, exigem que o parceiro ou o ex-parceiro, neste caso quando há essa, que faça exatamente a mesma coisa, ou seja, tu tens a tua filha o tempo todo e ela vai para o pai quando ela tem vontade, quando ela quer, quando eles decidem jantar fora, quando eles decidem vão dormir cá em casa. É uma escolha sempre dela, ou seja, é sempre a pequena que acaba por... Não, eu sinto saudades do pai, vou para o pé do pai. Eu é que decido, porque já não é... vou para o pé do pai, não me apetecia nada. Essas coisas. E isso faz com que tu aceites a 100% a carga toda para cima de ti, da tua filha. Porquê? Porque tu chegaste à conclusão que ela é tua filha, a decisão foi tua de a ter, independentemente de estás casada ou não com o teu ex-marido, a carga é para cima de ti, certo? Como é que tu lidas com essa parte? Nós temos mais ou menos estipulado que de 15 em 15 dias ela vai lá. Mesmo ela, quando no início, porque lá está muito habituada a mim, está 90% do tempo comigo, então quando no início ela torcia o nariz, o que eu lhe dizia a ela, o que eu fazia com ela é exatamente aquilo que eu faço quase sempre, que é, ok, agora mete no lugar do pai, ele não te vê há 15 dias, e tu estás a dizer que não podes passar 2 dias com ele. Tens a certeza que não tens saudades dele também? Ai, tenho. Eu, pois tens. É normal que tenhas. É o pai. Oh mãe, mas o pai foi-me buscar à escola ontem. Imagina, porque às vezes acontece. Ele manda mensagem, olha, hoje vou buscar a garota. Ok, tudo bem. Mas ele foi-me buscar à escola ontem. E eu, sim, mas passaste tempo com o pai 1 hora. Passas com a mãe 3 a 4 horas ou 5, ou sem contar o dormir, todos os dias. Portanto, o pai tem saudades tuas. Tu não tens saudades do pai? Tenho, mãe. Pronto. Então, queres ir ou não? Mas é assim, obrigar nunca obrigamos. Sim. Mas queres ir ou não? E ela, está bem. E então ela, entre aspas, sempre quis ir 15 em 15 dias e às vezes vai outros dias. Ou imagina, se naquele fim de semana, ainda há tempos aconteceu, havia um fim de semana que teoricamente ela estaria com ele, mas nós queríamos ir fazer uma surpresa à prima dela, que fazia anos. E então eu disse, epá, vais lá? Porque a prima até é do lado dele, né? Mas eu perguntei-lhe, vais lá? E ele, epá, não tenho mesmo hipótese. Eu tenho hipótese de ir lá com a garota. Portanto, podemos trocar aqui o fim de semana e vou eu. Ai, tal. Mas depois, ok, tudo bem. Então trocamos e coisa. E depois eu disse, então a seguir ficas 2 fins de semana com ela. Não, se ela não quiser, então é como ela quiser. Pronto, estás a ver? Ela é que acaba por decidir.
essa carga e esse peso que tu dizes, curiosamente, eu não estou a dizer que não posso sentir, claro que senti, e já liguei para o pai da minha filha a chorar desalmadamente e ele é que me acalmou. Portanto, neste momento é este o tipo de relação que nós temos. Se eu tiver realmente um problema grave que tenha a ver com ela, ou nem que seja só emocional, Pois, sim. e que tenha aquela carga pesada, mas que tenha direto ou indiretamente a ver com ela, se calhar a primeira pessoa que eu me lembro de ligar é ele. E ligo e, como te digo, às vezes estou ao telefone com ele e choro, baba e arranho e está tudo certo, e ele é que me calma e ele é que me diz. Se muitas crianças, eu lembro-me disto, porque ele diz-me isto imensas vezes, se muitas crianças tivessem uma mãe como tu, estariam muito bem na vida, esquece isso. Porque muitas vezes eu ligo logo no desespero do eu sou uma péssima mãe, eu estou farta disto. Eu não consigo fazer com que ela faça não sei o quê. Sim, não é Eu já fácil. tinha controlar isto. Pronto. E uma das frases que ele me diz sempre logo no início é essa. Portanto, calma, relaxa e conta lá o que é que aconteceu. E depois eu falo com ele e tal, e não sei o quê, e às vezes é ele que fala com ela. E que a faz pôr-se também no meu lugar. Filho, se tu estivesse no lugar da mãe, isto, aquilo e o outro, e já pensaste nisto e já pensaste naquilo, e ela, quando desliga, vem ao pé de mim, mãe, desculpa. E a coisa resolve-se, sabes? Mas essa carga e esse peso, quando eu sinto que não consigo suportar, normalmente também resolvo com o pai dela, curiosamente. Estás a ver? É exatamente isso que eu digo. É mesmo um exemplar a forma como eles lidam com a vida. Sabes que uma das ferramentas que eu utilizo quando eu trabalho a comunicação no relacionamento é uma ferramenta que ensina as pessoas a, acima de tudo, colocarem-se no lugar da outra pessoa. Que é aquilo que eu acho que muita gente nem sequer pensa um segundo em colocar-me no... Quando tu te colocas no lugar da outra pessoa ou quando tu simplesmente tentas dissociar-te daquilo que está ali a passar, não é? Um exercício que eu faço muito é pega na discussão, imagina, tiveste uma discussão horrível, uma coisa assim surreal e não consegues entender uma coisa. Epá, olha para a discussão. Imagina que ela está à tua frente, não é? Está aqui à tua frente. Então, duas pessoas, está tu e a outra pessoa, estiveram ali, seja lá quem for, a fazer a discussão. Ok, então imagina que sais do teu corpo e ficas aqui, como se estivesses a ver, não é? Estás a ver a discussão? Estou. Estás a ver a discussão, o que eles estão a dizer, estás a reviver essa discussão toda, mas como se estivesses a ver, tipo, estás na rua, então duas pessoas ali a discutir, és tu e a outra pessoa. Ok, estou. Então agora imagina, tenta subir, como se estivesses a ver do helicóptero. Estás a conseguir fazer o mesmo? Estou. Entendes? Estás a conseguir sair de tal e então imagina, e vês as outras pessoas à volta delas a terem a vida que elas têm, não é? Tens aquelas duas pessoas a discutir, e tens ali uma família, tens ali a outra, tens ali a outra. Então, estás em cima de um helicóptero e o que é que tu vês? O que é que tu vês naquele lado ali? O que é que tu... Qual é que é a reação? Tu consegues colocar a discussão tão grande como estava no momento em que tu estavas a tê-la? Ou simplesmente tu olhas e realmente, realmente, nós somos... Essa é uma mera discussão que podia ter sido evitada se a pessoa conseguisse pensar duas vezes e colocar-se no lugar da outra pessoa, sabes? E vocês fazem isso diariamente, isso é muito bonito. Sim. Parabéns por isso, digo-te já. Espero que muita gente veja o nosso podcast, que é para implementar isso na vida. Exatamente, e que tire daqui, exatamente. Que é mesmo isso. Essa coisa, sabes que uma coisa que sempre me fez muita confusão foi aquela coisa de, e vejo isto até em alguns advogados que se separam, a conversa deles é sempre, vocês, o melhor era entenderem-se, só que depois ninguém quer um entendimento, toda a gente quer as coisas da maneira que eles querem, e isto a mim nunca me fez muito sentido, nunca fez parte do meu feitio, mas nunca fez parte do meu feitio, fosse com o que fosse com que situação fosse e em que circunstância acontecesse.
mesmo no dia a dia, não me faz sentido eu arranjar uma discussão, e não quer dizer que não o faça, claro que sim, de vez em quando todos fazemos isso, mas no decorrer da vida faz muito mais sentido, e eu faço isto muita vez, que é quando vejo que uma discussão vai começar, sim, porque eu já começo a ver, já começo a identificar até antes, né? E vejo que a coisa vai descambar, então eu respiro 90% das vezes e digo, vale mesmo a pena? Epá, se não vale, diz que sim, vira as costas, vai-te embora. Sem E é dúvida. isso. Não vale a pena? Epá, diz que sim, vira as costas, vai-te embora. E portanto é isso. Acho que é um bocadinho por aí que vai este entendimento. Ainda por cima, se os dois fizermos isso, não tem como correr mal. Eu não sei porque as pessoas pensam sempre que não tem como correr bem. Não tem como correr mal. Porquê que tem que correr mal? Sim. É exatamente isso, sem dúvida, sem dúvida. Ai, Obrigada, Raquel, obrigada pela tua partilha. Mesmo. Muito Mesmo. obrigada. Suzy, Nada. e aqui em efeitos Obrigada, de fechar o episódio, Suzy, o que é que dirias às mulheres que podem estar a adiar a separação devido à culpa ou ao medo de desestruturar a família? O que é que dirias a essas mulheres? O que eu diria é, primeiro, que é possível, basta quererem, é possível realmente terem, viverem uma vida funcional, terem uma família funcional a partir de uma separação, porque basta simplesmente querer. Eu sei que também é preciso que do outro lado seja recíproco, não é? Porque nós sabemos muito bem que querer não chega, né? E o meu caso então é bem vivo em relação a isso. Querer não chega, mas se não há possibilidade com o pai, que seja possível com a família. Se não for possível com a família, é preciso entender que a criança é muito mais feliz num ambiente funcional, seja só viver com a mãe, ou se possível viver com todos, do que num ambiente disfuncional onde a estrutura acaba por ser muito mais prejudicial para todas as pessoas envolvidas ali na família, entendes? Por isso, é possível sim, calma, e é sempre a pensar nas crianças e no bem de todos, acima de tudo. Obrigada. Obrigada às duas. Se gostaram deste episódio, deixem o vosso like, partilhem, que essa é a parte mais importante. Partilhem este episódio e vemo-nos na terceira temporada. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau!